Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aí. Pessoal, para todo mundo que está entrando, vou pedir que vocês compartilhem a live, tá bom? É só clicar nesse aviãozinho que tem aqui e mandar para os seus contatos, beleza? Ajuda bastante a gente a difundir a live e chamar mais gente para assistir, tá bom? Só para alertar vocês, hoje é o nosso último dia da semana homeopática, tá? E por conta disso, né, como consequência disso, é o último dia também da nossa promoção que a gente está fazendo para a nossa plataforma para assinantes, beleza? Então, hoje é o último dia, a plataforma está com uma promoção bacana no plano anual, então você pagando o valor de R$ 247,90, você tem acesso durante todo o tempo de um ano, tá bom? Então tá uma promoção bem bacana, era para estar saindo por R$310, está saindo por R$247,90. Então aproveita que vai acabar hoje, tá bom? E espero que vocês acompanhem e gostem aí do tema, tá? De hoje. Só até falando surpresa, né? A gente, não só do tema a gente vai falar, mas a gente vai falar de um outro problema recente que aconteceu. Ô, doutora, tudo bem? Sorte. Tudo bem. Tudo bem? Tá dando pra me ver? Tá bem, tá ótimo. Então, vamos lá. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E você, como é que tá? Vamos lá. Você tá me ouvindo bem? Tá normal o áudio? Só checar aqui uma coisa. Que o suporte aqui tá... Acho que agora dá pra me enxergar inteira, né? Aham, sim. Perfeito. Pronto. Aí. Então, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então vamos começar o último dia da semana, né? Quero já agradecer a sua presença, tá? Foi muito bom. E assim, o assunto de hoje eu acho que é primordial, né? Porque, assim, eu pelo menos, como eu tinha falado mesmo para a doutora Bonami ontem, eu vejo uma carência muito grande assim do pessoal conhecer as revistas de homeopatia, conhecer as publicações mais recentes, conhecer os profissionais que cuidam, que lidam com isso, né? Conhecer como funciona a logística de tudo isso daí também. Então, acho que vai ser bem bacana. E você hoje, a gente estava conversando, né? Você falou até daquele problema que aconteceu com o contra-dossiê, né? É isso? Que a gente... Uhum. A técnica de homeopatia, que é do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, fez um dossiê especial de evidências científicas em homeopatia. Eu tô até com a revista, eu não sei, deixa eu ver. Eu tenho ela em PDF, acho que eu enviei para você, né? Ah, sim. Uhum. A gente fez um impresso com vários artigos, várias publicações e pesquisas na área de homeopatia. Uhum. A revista e a publicação nossa da Associação Paulista de Homeopatia. Sim. E esse dossiê é aquele que aparece no site da MHB, é isso? Isso. Ah, tá. Entendi. Tá. Então, eu já estava até achando um pouco estranho nenhuma entidade fazer alguma coisa contra aquele dossiê, mas pelo visto saiu, né? Chegou a hora. E como eu estava falando, eu acho que é muito importante a gente entender bem
quais as motivações, né? Quais o porquê disso, porquê desses ataques que nunca param, né? E é muito interessante. Não tem jeito, a gente sempre é atacado, sempre Isso. tem aquela coisa de não existe comprovação científica, por isso que a gente teve essa preocupação, né? E o pessoal da Associação Paulista de Homeopatia fez essa revista, né? A gente tem várias publicações. Acho que ontem, né, a Leonie, né, maravilhosa ela, inclusive tem pesquisas dela nesse dossiê. Ela é maravilhosa, né? Não tem nem o que falar. Ela é... Sou fã de carteirinha. Se deixar falando, então, vixe. Então, ontem, infelizmente, acabou o tempo da live, né? Mas precisaria de umas 3 horas, assim, para falar conversar. Dela, né? Então, para conversar legal mesmo. Porque realmente faltou assunto, né? Tinha algumas outras coisas muito importantes que não deu pra gente comentar. Aí ela falou, ó, a gente marca um outro dia e tal, mas realmente espero que a gente consiga fazer de novo. E ela, assim, todas as vezes que eu me contactei com ela, né, quando eu encontrei ela pessoalmente também, ela é, assim, muito solícita. Totalmente solícita, assim, ela se doa mesmo, ela não é aquela pessoa, não, porque ela, né, falar a verdade, ela é uma das, a gente pode colocar uma das 5 no mundo, ou 10 no mundo, que tem propriedade para falar desse assunto, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é totalmente solícita, né, tranquila, então é muito bom mesmo. Eu acho. Não tô querendo puxar a sardinha pro nosso lado, não, mas não tem jeito. Quem faz homeopatia, a gente acaba acolhendo mais, né? Então a gente quer entender, né? Então, assim, eu acho que é de humildade, né? Faz parte do homeopático, né? De ser opções, a discussão, a conversa, né? Eu acho interessante esse espaço seu que você abriu pra gente, para falar um pouco de tentar explicar um pouco da Sociedade Paulista de Homeopatia, falar um pouco das evidências científicas, né? Porque é a chave, né? Todo mundo fala assim, não tem pesquisa na área de homeopatia. Poxa, gente, você bota no PubMed homeopatia, Então. mas e olha lá, tem revista de homeopatia, a gente tem pesquisa na área, sabe? Quem tá falando? Por que tá falando que não tem pesquisa em homeopatia, Exato. né? Ou que nem a gente vai falar um pouco na Paulista de Homeopatia, é uma associação tradicionalíssima, foi fundada, você tinha comentado, a doutora fala um pouco da Associação Paulista de Homeopatia, é fundada desde dia 5 de junho de 1936. Então, é uma coisa tradicional, né? Então, coisa moderna, né? Pô, você fala em Hahnemann, né? Às vezes, 1700, né? Não é uma ciência nova, a homeopatia. Exato. Né? Com tudo isso doutora, doutora, a sua voz está cortando um pouco. Ai, desculpa. Deixa eu ver. Não sei por quê. Assim, tá dando para entender, mas às vezes dá uns cortes. Não sei. Melhora. Deixa eu ver se eu consigo. E agora? Agora parece que melhorou. Sim. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. Então desculpa. É isso, assim. Não, tranquilo. Eu não imaginava que a PH tinha todo esse tempo de fundação. Mas que bacana. E primeiramente, sim, fala um pouco de você, que a sua formação é na área de medicina mesmo, né? Sim, eu sou médica. Sim, pode falar. Então vamos lá, eu sou Mirella Ward. Eu fiz faculdade de medicina em Jundiaí. Aí eu vou explicar também um pouco da minha história com homeopatia, né? Quando eu me formei na faculdade de medicina, a princípio eu queria psiquiatria. E aí
para estudar para a prova de residência, acabei trabalhando numa UBS, que normalmente, né, o pessoal começa trabalhando assim, né? E eu estava um pouco desacreditada com o sistema, com as coisas, me questionando se eu queria mesmo psiquiatria, se era isso que eu queria da minha vida. E nesse posto de saúde que eu estava trabalhando, a médica do consultório do lado é uma grande de uma homeopata, que até hoje é minha amiga, doutora Andréia. Maravilhosa. E eu tinha dermatite atópica e nada resolvia. E eu vivia tomando corticóide, aquela coisa toda, né? De quem tem alergia a grande prazo, né? A gente fica à mercê do remédio, mas vai, volta, aquela coisa. Ah, Leonardo, em uma consulta ela me deu o arsênico álbum, eu melhorei, nunca mais eu precisei de corticoide, nunca mais eu tive as crises, né, de quem tem alergia, e aí eu me apaixonei pela homeopatia. Eu não conhecia nada de homeopatia, porque esse que é o maior problema, né? Vocês estavam comentando ontem sobre a metodologia científica, mas eu acho que também é pouco difundida a homeopatia na área médica, né? Então, eu tenho muitos colegas médicos que eu falo assim, eu sou homeopata. Eles não sabem o que que é. Não sabem. Nossa, mas o que que é isso? É hepatologia? Nossa, o que eu já tive de encaminhamento para hepatologia, eu falo, não, aqui é homeopatia, ou hematologia, o pessoal confunde muito, assim. E fazer o quê, né? Assim, na faculdade de medicina, a gente não fala muito dessa especialidade médica, né? Acaba sendo uma especialidade um pouco deixada de lado, né? Tem muita coisa na faculdade, eu entendo. Mas é pouco difundida a homeopatia, né, entre os médicos. E foi depois que eu me formei que aí eu me interessei, porque foi um tratamento que eu fiz e faz o quê? Acho que uns 2, 3 anos que eu não tenho mais dermatite atópica. E eu era muito atópica, assim, de ficar inchada. Nossa, era terrível. E aí eu me apaixonei pela homeopatia. Eu vi que funcionou, deu certo. E aí eu quis para mim essa especialidade, acabei sendo orientada pela Andréia mesmo, ela é uma amigona, né? Isso que é o problema da homeopatia, né? A gente acaba criando amigos, né? Não é aquela coisa muito assim, né, restrita, não. Todo mundo vira amigo no final, né? Sim. E a gente acaba virando também amigo dos pacientes, né? Não tem jeito. Fica aquela, né? Eu manter um posto profissional, mas não dá. É muita. Mas aí eu acabei me apaixonando pela homeopatia, comecei a fazer homeopatia e aí eu fiz a formação na Associação Paulista de Homeopatia, que é um curso que é voltado para médicos, veterinários e odontologia. Aí lá a gente tem contato com os professores da Associação Paulista de Homeopatia, então o professor Ariovaldo dá aula lá, né, que ele é conhecido por causa do repertório dele, né, e o software dele. A gente tem contato com o Dr. Rubens, né, que é a linha moderna de homeopatia, com o Dr. Sérgio Furuta. Aliás, o Dr. Sérgio Furuta tem uma pesquisa dele, né, que está na revista da PH, maravilhosa, né, com o pessoal da Otorrino, que ele, né, ajuda a tirar o pessoal da fila, né, para cirurgia, né. Então, o cara é maravilhoso. A pesquisa dele não tem o que falar, né. Então, a gente acaba convivendo com esse pessoal da homeopatia mais tradicional, se apaixona, fica e acaba fazendo homeopatia, né? Mas é por aí mesmo, verdade. Que mais que eu posso falar de mim, da minha formação? Acho que é isso. Eu fiz... aí depois prestei a prova de título, né? E eu continuo fazendo aprimoramento em homeopatia, né? Porque quando você começa na homeopatia, você não para, né? A formação. Não. Não tem como. Toda hora. Sim. Que nem você publicou da linha do Sankaran, né? Se você for estudar Sankaran, você vai ficar aí uns 5, 6 anos, né? Não tem jeito, né? Não para. Mas é gostoso, né? Você começa a estudar matéria médica, você se apaixona. Aí fala assim, gente, vocês precisam publicar a gente, mas a gente gosta tanto de matéria médica, né? Tanto essa parte clínica, é difícil, né? Sim.
A gente se apaixona, não tem jeito. Sim, mas Mas é por aí acho mesmo. que E, mais que eu posso. bacana. E, assim, qual que é a sua relação hoje com a APH? Então, eu faço parte da diretoria, né? Então, assim, a Associação Paulista de Homeopatia, a gente tem um estatuto, né? Normalmente, para participar da diretoria, tem que fazer parte da PH Jovem, que é a parte de formação inicial. Então, a gente tem ambulatórios na Associação Paulista de Homeopatia, onde a gente atende pacientes do SUS. Então, é um ambulatório, é muito bom esse ambulatório. Então, você começa a pegar prática, pegar mão, entender o que está acontecendo, como medicar, como prescrever. E aí tem alguns professores que estão junto com você. É bem legal discutir caso, né? Não, E aí participa dos ambulatórios. Aí a gente também oferece cursos de formação, então de atualização. Então, pela PH Jovem, a gente oferece cursos como aula de atualização em homeopatia pediátrica, pelo Resende, né? Também teve uma aula do Marcos Uliman, não sei se você conhece o Teixeira. sim, sim. É maravilhosa também, que ele deu de estrogênio, da tese dele, né? Das pesquisas que Sim. ele tem feito na USP. Então, a gente acaba chamando alguns homeopatas para dar aula, e aí faz uma atualização, né? Também a gente faz bastante cursos, assim, e aí tem o congresso também da Associação Paulista de Homeopatia, que é bem legal. Não, entendi. E a gente oferece esses cursos, tem um ambulatório, e é sempre voltada para a formação do médico homeopata. Entendi. Tá. Aí, por Então, exemplo, pode falar. aí a gente entra pela PH Jovem, tem 2 anos de experiência, né? Tem toda essa parte de aprender como é que é montar as coisas, as aulas, os ambulatórios. E aí, depois de 2 anos na PH Jovem, a gente entra para a parte da diretoria da PH, o pessoal mais da diretoria mesmo, né? E aí eu tô como primeira secretária da PH Jovem, da PH normal, da diretoria mesmo. Eu saí da Sim. PH Jovem e já fui direto para a diretoria. E aí lá a gente ajuda nessa parte de ver congressos, ambulatórios, toda essa parte de atualização para a formação do médico homeopata. Entendi. Tá. Aí, então, a PH, para você se associar, é só para médico, ou, por exemplo, dentista, veterinário, ou não só? Atualmente é só para médico, É só né? A para médico. Associação Paulista de Homeopatia é só para médico mas assim, a gente oferece coisas que também são para não médicos, né? Então assim, a gente tem a revista, né, que a gente deixa aberto, né? Se quiser fazer publicação, essa parte também tem total Entendi. livre. E sobre a revista, por exemplo, como que funciona, qual é o meio dela? Então, a gente está numa transição aqui, né? Porque a editora nossa era a doutora Silvia Weiss, né? Ela está em Israel. Então, a gente está precisando, né? Tá fazendo transição e tal. Mas as nossas publicações são digitais atualmente. E a gente tem uma média de 2 publicações por ano, né? Então, acho que agora a gente está fazendo esse dossiê, teve também a resposta do dossiê, né? Então, a gente tem publicado mais ou menos em relação a isso. Quando você entra no site da APH, www.aph.org.br, lá tem o site e aí tem a área da revista, e aí você consegue ter acesso a todas as revistas anteriores, o que é muito legal. Então, você vê publicações desde 1990, 1980. Então, você vê bastante artigo científico que foi publicado, é bem legal. E até a atual, a última edição. Então, é bem legal, assim, a revista. Então, se você quer atualizar, quer ver caso clínico, a gente tem publicações bem interessantes na área. E aí, assim, até áreas não médicas podem publicar, mas tem um crivo, né?
Então, você entra lá, você pode fazer submissão de artigos científicos, e aí lá você pode colocar o seu artigo, e aí ele vai passar pela triagem, e aí vai ver se vai ser publicado. Tem toda uma. Que nem ontem, né, a Leone comentou como é que é a revista Sim. dela, pra gente é bem similar o processo. Uhum, entendi. Tá bem. E, ah, por exemplo, ela é totalmente online, né? E é gratuita. Uhum. Tem algum outro tipo de plano? Por exemplo, eu quero assinar para receber, ou não, é só no meio online mesmo? Olha, tirando você que foi impresso, eu acredito que esteja tudo online, tudo de acesso ao Uhum. público, sem nenhuma restrição, tá? Então, Entendi. quero ver uma publicação de 1997. Entrar no site que a gente tem, lá tem a revista, e aí você pega a revista na íntegra. Não tem problema nenhum. Entendi. Que bacana. Isso é muito bom. Uhum. Legal. Então tá, acho que sobre a revista, né, era mais essa parte. Eu acho que é muito, muito bom mesmo a gente ter essa, né, e eu lembro quando eu comecei a estudar, eu entrava assim e falava, nossa, mas será que realmente eu posso entrar, pegar a revista qualquer ano, ver qualquer artigo e é assim, simples desse jeito? E realmente é, nossa, magnífico assim para a gente, para conseguir estudar, poder se atualizar e ver, né, as coisas mais importantes, né, artigos assim importantíssimos para a história da homeopatia no Brasil também. Eu acho que é muito bom, é realmente uma conquista muito grande para a homeopatia aqui no nosso país. Mas que bom. E aí a gente estava falando hoje, né, sobre a questão do dossiê, e aquele contra-dossiê, né, que fizeram. E eu já tinha visto já, né, sobre esse contra-dossiê. E como eu te falei, na hora que eu vi o contra-dossiê, na verdade até o pessoal pagou o Instagram para patrocinar e rodar, né, esse contra-dossiê para que mais pessoas pudessem vê-lo. E aí então até eu vi, né, até eu descobri olhando stories lá no meu Instagram pessoal e tal, e até que eu vi, eu falei, já imaginava, assim. E isso que aconteceu, né, do contra-dossiê, para ser sincero, assim, da minha parte, como eu já acompanho o IQC, né, o Instituto Questão de Ciência, há mais de um ano, eu já esperava que algum dia, né, eles iriam fazer algo desse tipo. E, no caso, eles fizeram algo desse tipo, né, na comemoração de 2 anos da criação do instituto deles. Então, toda vez que eles fazem aniversário, eles fazem algum evento para bater na homeopatia, para atacar a homeopatia. Isso foi feito já no primeiro aniversário deles. Eles fizeram um evento como se fosse um congresso, não sei se você ficou sabendo, que eles deram até o nome de, acho que 10 a menos 21, né? Que eu acho que é quando passa do número de advogado. E eles deram esse nome, e fizeram palestras e tudo mais. Então, e eu acompanhava esse pessoal de antes deles iniciarem o instituto. Então, eu fiquei sabendo da criação desse instituto e eu já conhecendo um pouco da índole, né, dessas pessoas, falei, não vai vir coisa boa. E realmente o que eles fazem há mais de 2 anos aí é um trabalho que eles mesmos condenam, né, mas que eles mesmos fazem, de desinformação e de ataque à homeopatia. E eu estava até vendo aqui, eu até abri o site deles para ver sobre o dossiê, né? Então eles, tá até aqui no site, né? IQC celebra 2 anos com o lançamento de contra-dossiê sobre a homeopatia. Então, contra-dossiê das evidências sobre a homeopatia. Eles contam até uma história, fala da APH, fala que foi publicado na revista,
E aí até eles falam das acusações de que eles estão recebendo dinheiro de indústria farmacêutica, né? Eles falam que isso é mentira, porque pelo, os protocolos deles não permitem que eles recebam financiamento de empresas e nem de pessoas ligadas a empresas e tudo mais. Então, uma das diretoras e fundadoras do IQC, que é a doutora Pasternak, Natália Pasternak, ela falou o seguinte, ela falou, então não tem como nós recebermos esse tipo de financiamento da indústria farmacêutica, né? E é um argumento muito, muito bom, né? Você tem isso no protocolo do Instituto, né? Só que a gente sabe que não é muito por aí. Então, eu queria ver assim de você como que bateu aí em vocês, em toda a revista, como que foi quando eles lançaram isso, quando, né? E aí eu sei também que o Dr. Zuliani já vem de um histórico, né, de embates com esse pessoal, lá na USP principalmente, né? Como que foi aí para vocês? Bom, olha, você me pegou uma pergunta que é difícil de responder, viu? Mas, assim, entre nós da Associação Paulista de Empatia, né? Ixi, tá tendo uma barulheira aqui em casa. Já a gente colocou esse evidências científicas de homeopatia, era dossiê, né? E não tem jeito, né? Assim, todas as pesquisas que foram colocadas aqui foram muito bem, né? Então a gente tem aqui, né, o editor, que é o Marcos Uliman mesmo, a editora é a Silvia Vaz, né? O editor chefe é o Sérgio Puta, né? São nomes de peso, né? E as pesquisas que, né, dá para rebater, né? Então, assim, ficou, não sei. É que eu tô tentando responder sem colocar meu lado pessoal aí, viu? Difícil, Eu entendo. mas Uhum. foi rebatido esse ponto, né? O Marcos Uliman, ele colocou agora em dezembro o ponto de vista dele, ele rebateu todos os argumentos dele, e eu acho que é isso. Agora vamos ver o que eles respondem, né? Sim. Uhum. Tem que, tem Mas que... Mas realmente, esse pessoal né, a gente não. É meio esquisito, né? De onde veio, qual o fim, uhum. né? Tudo isso, né? Sim. Questionar a empatia, mas, né? Tem que ver qual que é o fundamento científico que eles têm para isso, né? Porque a gente já Sim. colocou que tem o nosso fundamento científico, né? A gente colocou as pesquisas que a gente tem realizado, a gente colocou toda a base da homeopatia que tem isso, né? De onde foi criado, de onde veio, o que está acontecendo, né? Sim. Que não é uma Exato. inventada, não é uma medicina que, né? Então, assim, você pega a matéria. Eu lembro que você já comentou também como é que é Uhum. feita a experimentação, como é que é a Sim. nutrição, como é que funciona o remédio homeopático, né? A Leone ontem, ela tem várias publicações de como funciona a nutrição, como é feita a parte de homeopatia. Então, questionamento deles, né? E a gente Sim. tem um artigo científico, pesquisa e vai ficar assim, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que é muito interessante que você falou é esse ponto, né? Mas por que dessa forma, né? A gente tá apresentando as coisas, a gente tem um crivo na revista, a gente leva a sério, né? Nós temos profissionais de peito, pessoas que, caramba, né? Então, assim, por que isso? Né? Assim, não, é de se desconfiar, né? E, assim, é sempre a mesma coisa, entende?
É como se você falasse, olha, a homeopatia é B. Aí a pessoa falasse, não, mas ela é A. Eu falei, não, não, mas é B, ó, tá aqui, você tá vendo aqui é B. A pessoa falou, não, mas é que é A. Aí veio, não, mas é A. Não, não, não é. Então, assim, eles vão usando argumentos, né, que ah, os discípulos de Hahnemann tinham que enfrentar, e hoje, após 200 anos, nós também estamos tendo que enfrentar, ou seja, existe alguma coisa errada aí, né? Existe alguma dificuldade, porque, peraí, mas a gente não pode conversar como cientistas, como pessoas crescidas, né, como adultos, a gente não pode, né, ter um diálogo, como mesmo a Leonico falou ontem, e o mais interessante é que realmente o IQC, eles não dialogam, tá? Isso daí, assim, vocês podem até tentar, eles não dialogam com ninguém. Eu já mandei milhares de e-mail, eu já mandei a mensagem em todas as redes sociais que eles possuem, já fiz de tudo. Eles não conversam com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm uma visão da ciência diferente. Então, eles têm essa conduta, essa má conduta, né? Que eu diria até que é uma conduta imoral, né? Que realmente eles batem, mas espera aí, vamos conversar. Por que vocês não querem conversar com a gente? Né? E tanto naquele evento que eu falei que foi um evento de aniversário do instituto deles, é muito engraçado, porque eles vão falar de homeopatia e não tem nenhum homeopata, e não tem nenhum pesquisador, e não tem nenhuma pessoa, por exemplo, né, a Silvia, uma pessoa de peito que, né, tá nesse campo editorial de uma revista científica, né, a Bonamin tão solícita. Peraí, por que entende? É muito estranho. É um terreno muito esquisito, né? Peraí, mas vocês vão falar de homeopatia e não chamaram ninguém que vão contrapor os argumentos que vocês vão usar, que vão contrapor as coisas que vocês têm a dizer? Ou seja, que tipo de ciência que é essa? Ou seja, e será que isso que a gente está falando aqui, será que o que vocês estão apresentando é de fato ciência? É de fato diálogo? É de fato uma conversação sincera, honesta, né, com as pessoas? Ou será que tem outros intuitos, né? Então, o que eu vejo é que, assim, a homeopatia é uma especialidade médica, e para a gente fazer essa especialidade médica, a gente tem cursos, né? Então, eles têm, né, tem todo um processo em volta dos cursos, não dá para fazer um curso de homeopatia, e no final tem que entregar um e numa pesquisa que eles sugerem da gente fazer. Então, eu tenho um relato de caso, que foi meu TCC, que acaba publicando, né? E no final, como qualquer especialidade médica, a gente tem uma prova de título, né? Em que aí a gente, para ter um registro de especialista, né? Então, a gente tem toda uma burocracia, tem toda uma coisa pelo creme de volta, não dá para falar assim, eu sou homeopata. Não, você tem que fazer um curso de homeopatia, você tem que se especializar, você tem uma prova tem uma banca avaliadora, você tem qualquer coisa, você tem que, né, responder por isso. Não tem nem você prescrever uma coisa assim, de repente, porque você achou, porque você quis, né? Principalmente a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que fazer anamnese, a gente é obrigado a fazer as coisas, cumprir todos esses requisitos para ser médico homeopata, né? A homeopatia em si, ela é pouco difundida, principalmente entre os médicos, né? A gente tem essa coisa de não, né, acaba não publicando, porque o homeopata, ele tem um perfil, né, que nem a gente comentou no começo dessa live, né? A gente tem aquela coisa muito mais acolhedora, né? O médico homeopata, a gente quer abraçar, a gente quer, não é abraçar, a gente acaba querendo saber da vida da pessoa, a pessoa não é uma doença, não é? A gente Sim, exato.
tem toda uma história por trás, a pessoa adoeceu tem um porquê, não é simplesmente uma úlcera, né? Tem um porquê que chegou nessa úlcera. Então, aí a gente acaba, né, se apaixonando pela matéria médica, acaba fazendo muito mais clínica, né? Então, você vê o médico homeopata, a gente tem o perfil é muito similar, assim, o perfil é de Sim. consultório, a gente quer atender, a gente quer fazer, quer melhorar, né? Isso que é a busca do médico homeopata, né? Então, a rinite crônica, vamos tratar, vamos tentar fazer essa rinite melhorar, essa alergia dermatite atópica, a gente acaba pegando esses pacientes e cuidando deles, né? Que esse é o nosso, né? Exato. E Mas aí isso é muito interessante, né? Esse ponto que você falou da clínica, porque assim, eu creio que você conhece o Demark, né? E ele no livro principal, né, da Medicina de Base Experimental, ele fala, né? Eu estou falando porque a gente eu tava dando uma aula sobre isso na nossa plataforma para assinantes. E o Demark ele é muito enfático nessa questão. Ele fala: olha, gente, é o seguinte, uma, teo, uma teoria ela é válida até o ponto em que coisas que acontecem na prática, que acontecem no mundo real, começam a contrapor questões daquela teoria. Então, você no começo da live citou: olha, eu tinha uma dermatite atópica e hoje eu não tenho mais, eu não sinto mais nada, eu tinha que tomar. Então, assim, e isso é uma coisa tão simples que, assim, a gente espera que qualquer pessoa sã, né, consiga entender. Mas aí eles vêm e falam assim: não, mas é que no remédio que você tomou não tinha substância química. Eles falam assim: não, tudo bem, mas o problema é que eu fiz o tratamento, me foi prescrito um remédio, eu tomei e eu passei a não possuir mais aquela patologia, eu passei a não ter mais aqueles problemas com aquela patologia. Aí ele volta e fala assim: não, mas é que no remédio que você tomou não tinha substância. Assim, parece que não dá para conversar. Por quê? Não, tudo bem. Nós, homeopatas, sabemos disso há mais de 200 anos, né? E é interessante o livro do Demark, porque ele coloca trechos de Hahnemann e também dos discípulos de Hahnemann falando disso, falando que eles sabem perfeitamente que é muito estranho, que eles mesmos ficam com medo, que eles mesmos tinham assim uma certa dificuldade nisso. Por quê? Porque realmente todo mundo sabe que não tem substância química, farmacologicamente ativa que a gente consiga achar. Então é que nem a Leonie mesmo falou ontem, né? A questão é o solvente, né? O remédio é o solvente. Então, todo mundo sabe disso, mas eles lidam com essa questão como se a gente não soubesse disso. E é isso que parece mágico, assim, porque nós sabemos disso há 200 anos. Né? Existem vários trechos do Jar, né? O discípulo, um dos principais discípulos do Hahnemann, ele falando dessa questão. Olha, gente, nós sabemos que é difícil, que é complicado, mas tem que ter algo, porque nós conseguimos enxergar isso nos pacientes, nós conseguimos enxergar isso através da patogenesia, né? Ou seja, ano passado nós fizemos patogenesia, né, do coronino. Todo mundo viu, eles abriram a live para mostrar pra gente, né? O pessoal da MHB mostrou pra gente os resultados da patogenesia. E, gente, o remédio estava na 30CH. Ou seja, isso é uma questão que a gente está vendo que acontece. Que acontece na prática, ou seja, na vida das pessoas. Aconteceu na sua vida, aconteceu também na vida do meu pai, né, que foi salvo da meningite, que estava sedado, e ele recebeu um remédio homeopático sedado. Então, assim, tudo bem, nós sabemos que ali dentro não tem substância quimicamente ativa. Mas, por favor, expliquem pra gente, então, o que é que está acontecendo, porque é magia? O que é? Ah, não, é o placebo. Gente... Então, é assim, estranho que o placebo funciona depois de tentar várias especialidades, né? Normalmente exatamente.
olha, fui no dermatologista, fui no alergologista, fui no clínico geral, agora eu tô no homeopata. O que você pode fazer para me ajudar, né? É, Hoje, isso as daí. qualidades para chegar no placebo, né? Exato. Não, eu acho engraçado porque é só o homeopata que aprende na faculdade a fazer efeito placebo. É muito Tem engraçado. Eu acho que, não sei, acho que o carinho, né, o cafuné que a gente faz na pessoa, não sei, no cachorro, na planta, né, não sei. Mas é assim, desculpa, assim, o termo, mas isso, quando eles falam esse tipo de coisa, eles estão se emburrecendo e tentando chamar a gente de burro. Porque é isso daí que você falou, ou seja, peraí, é só o homeopata que faz efeito placebo, então? Porque, desculpa, aqui eu sou farmacêutico, eu trabalho em balcão de farmácia, que é farmácia de manipulação, mas de certo modo eu também fico no balcão. Cara, todo santo dia aparece um paciente. Ai, mas isso aqui não vai melhorar nunca, eu vou ter que ficar tomando remédio para sempre. E aí ele vem para a homeopatia e, por melhor. um acaso, esse paciente melhora. Aquela criança que vivia tossindo, que tomou antitussígeno controlado, aí ele melhora. Mas que coisa! Eu falo assim, meu, a indústria farmacêutica deveria começar a fazer placebo industrializado, né? Eu acho Porque isso e eu gosto de frisar muito isso, assim. Gente, se é placebo, como é que você explica isso mal, né? Você pega as pesquisas científicas em cachorros, gatos, né? Então você vê uma lesão, você vê que só se é placebo, como é que você explica isso no gato, né? exato. Ó, tá 20 gotinhas, tá gatinho, e vai sair esse nódulo e a gente vai colocar que é placebo, né? Então como é que você explica placebo num gato, né? Como é que você explica placebo num bebê, né? Então a gente pega muito bebê que tem cólica, aí tenta tudo que é remédio, chega no consultório já assim, doutora, o que que eu faço? Eu não aguento mais. Essa criança tá com muita dor. A gente vai, repertoriza, faz anamnese, trabalha e pergunta, e vê como é que Uhum. foi o Natal, vê como é que foi tudo. Aí prescreve o remédio, você vê melhora. Como é que você explica se é placebo, então? Né? Uhum. Então, por que o Exato. pediatra atrás não deu esse placebo, então, né? E outra coisa Né? engraçada que eu não entendo é assim, a homeopatia não funciona. Aí você vai ver lá, a pessoa tá usando Colic Kids, que é homeopático, né? Complexo 46. Todo aqueles, né? Aquele monte de remédio. Aí fala assim, a homeopatia não funciona. Mas você tá usando o quê? Tem, inclusive, Uhum. alguns com farmacológicos que tem beladona na composição, né? Do Exatamente. lógico, da alopatia, né? Aí eu me questiono, né? A pessoa continua acreditando em tendo, né? Sim. Uhum. Mas Então, muito interessante. é questionável, né? A gente vai ficar eternamente discutindo placebo com esse pessoal, mas é só pegar qualquer relato de caso na veterinária e Uhum. falar, me explica o placebo aí. Então você Sim. fala com o cavalo ali que ele tá melhor, Cavalo. né? O elefante. Meu, tem pesquisas maravilhosas. Tem médicos veterinários homeopatas que trabalham em zoológico. Sim. Aí Segunda-feira. Uhum. que ele tá recebendo placebo. Exato. Segunda-feira a gente recebeu aqui na semana, né, o doutor Matheus, que é médico Uhum. veterinário. E quando a gente fez uma live para ele falar de homeopatia na veterinária, ele citou tudo quanto é tipo de bicho. Passarinho, cavalo, cachorro. Então, assim, caramba, sabe? E, que nem no meu caso, eu faço especialização lá em Ribeirão, né? E aí eu tenho aula com o Dr. Alexandre, da Homeopatia Brasil, que faz insumo para agricultura. Assim, e eles faturam muito, e não só eles, mas todas as empresas que fazem insumo homeopático para agricultura tá crescendo muito. Aí eu queria perguntar assim para esse pessoal, mas os agricultores,
eles estão dando essas coisas, estão perdendo as colheitas, estão tendo prejuízo 2 vezes, né? Porque já que placebo não funciona. Então eles estão perdendo a colheita, estão perdendo o dinheiro dos insumos e estão comprando mais. E passa o ano, eles aumentam a compra de insumo homeopático. Assim, então você vê que a gente chama, né, em filosofia assim, é uma negação da realidade. É uma negação da realidade. Eles, né, assim, eles não conseguem entender que a realidade não é o que eles têm na cabeça, é o que está ali fora. E é o que está aqui, na minha frente, né? A dermatite atópica que passou, o bebê que parou de sentir cólica, o gato né, a planta de café que não adoece mais. Então, assim, eles não conseguem entender isso. É uma dificuldade muito grande. E a gente vê que isso parece que é uma coisa, assim, que está pregada na cabeça desse pessoal. Né? Esse pessoal do IQC, por exemplo, parece que eles têm uma deficiência mesmo, assim, de enxergar a realidade. Parece que se você apontar, fazer assim para ele, ele fala, não, aí tem um dedo só. Ele falou, não, mas olha aqui, eu tô apontando 2. Ele falou, não, é um só, eu tô vendo um só, porque na minha cabeça tá dizendo que é um só. Eu falei assim, então assim, é inacreditável, né? A que ponto chegamos na Assim, ciência. interessante em relação ao placebo, que eu até gostaria de comentar, é que assim, quando a gente pega muito o bebê, a gente vê que a criança pega por homeopatia. Então, assim, aquele bebê que tem cólica, que não melhora de jeito nenhum, sabe que vai tomar bolinhas, assim, é incrível. A mãe já chega no consultório e fala assim, poxa, doutora, ele sempre recusou, cuspiu, nunca quis tomar o remédio, agora as bolinhas ou as gotinhas, ele toma feliz da vida, né? Poxa, gente. E aí você vê que a criança tem uma relação boa com o remédio homeopático. Isso faz qualquer relação, né, do remédio com o tratamento, né? E dá uma segurança maior para o paciente. Então é muito interessante. Você pega crianças assim que você tá com cólica e aí começa a fazer uso da homeopatia, melhora e aí você vê que a criança tá pedindo pela homeopatia, né? Então é bem interessante. E aí você fala, placebo, como é que o bebê tá pedindo pelas gotinhas, né? Como é que quando ele vê o vidrinho ele abre a boca já querendo receber, Sim, né? exatamente. Coisa animais, assim, né? Então, você falou do gato, né? Lá vou eu falar um pouco da minha vida pessoal sem querer, desculpa. Eu tenho um cachorro. Tranquilo. E esse cachorro, ele é aqueles bulldog, sabe? E ele tem dermatite atópica, não dermatite atópica, desculpa, otite de repetição, que é aquela orelha aí e tal. Aí eu tratava tal, aí eu finalmente achei uma médica veterinária homeopata maravilhosa. Meu, ele começou a fazer o tratamento, parou, né, a otite dele. Meu, é maravilhoso. Você bota o remédio assim na mãozinha, ele vem correndo para pegar, né? Eu vou assim, né, gente? Vem lá tomar o remédio. Aí, aqueles remédios que é spray nasal, pra você ver a briga que é para o cachorro tomar. Ou negócio antipulga, anticarrapato, que é um. Nossa, eu tinha uma dificuldade tamanha. Aí começou com homeopatia na parte de medicina veterinária com o meu cachorro. Adoeceu muito menos, não tem mais otite de repetição, ele aceita, ele pega. Isso eu acho bárbaro na homeopatia, né? Então você vê que crianças muito quando vão tomar a medicação, cospe, aí a mãe fica desesperada, aí tenta entrar em contato com o médico e fala, meu Deus, ele cuspiu toda de pirona, o que eu faço? Eu dou de novo, o que eu não dou? O que eu faço, né? O homeopata é tão mais tranquilo em relação a isso, né? Então a gente dá gotinhas ali, explica como é que funciona, como é que vai, tranquiliza a mãe tá com uma dúvida, normalmente sempre tem a farmácia homeopática, também pode dar uma assistência, a gente vira e mexe, estão me ligando às vezes da farmácia, ó, doutora, seu paciente tal tá com uma dúvida, eu respondi, mas só para te avisar, a gente tem uma abertura maior. Uma abertura, né? Mas é mesmo, isso acontece. Né? Então, o placebo, né, que eles ficam batendo na tecla, acaba funcionando. Sim. E aí, como explicam, né? Como é que você explica a úlcera que fechou? Como é que você explica aquela cólica do recém-nascido que está melhorando?
explica, ou, por exemplo, também outra coisa que eu acho muito legal que eu faço na homeopatia é sintomas de menopausa, né? Então, aquela paciente que não pode tomar remédio forte, que tem contraindicação, aí a gente Uhum. acorda, faz um tratamento homeopático, diminui os fogachos, aquelas ondas de calor, sabe? Que mulher Sim, tem. Como é que você explica esse placebo, hein? então, né? Não, Tem remédio para isso, né? Então fica coisa, né? Pô, aí acaba indo pro. é, E outra coisa sim. que vou eu, né, falar de novo, mas eu tô apaixonado por isso. Tem muitas Uhum. coisas que você vai tentar na alopatia e você não consegue. Aí você acaba tendo que ir para homeopatia. Não tem jeito. Exatamente, exatamente. Aquele E, paciente que tem, deixa eu dar um exemplo, vai. Ah, já tem tudo quanto é remédio e não funciona, e vai, volta. Aqui tá. Tem um. Tem um. Ah, eu não sei. assim, Dá um exemplo aqui que eu tô lendo, né? A paciente que tá falando aqui isso. que tem infecção urinária há mais de 30 anos, né? E começou a Ah, fazer o remédio homeopático. Pô, como é que você explica isso? Né? Aquelas infecções que você vai dando antibiótico, melhora uma hora, volta, dá 6 meses, volta, dá 6 meses, volta. sim, Apatia melhora, resolve, né? Pô, como então, é isso, é, né? exato. E é engraçado porque né, a gente está na farmácia, não é poucas vezes que a gente vê os pacientes reclamando da não eficácia dos remédios alopáticos. Assim, muitas vezes, quer ver com dor, por exemplo. Né, assim, mas eu já tomei isso aqui, não resolve. E quer ver, sei lá, né, né, infecção repetitiva, né, infecção urinária. Mas assim, pessoa todo mês com aquilo. Mas eu já tomei isso, já tomei isso, já tomei aquilo. E todo mês eu tenho que ficar, eu tomo antibiótico assim, a pessoa não para, né? Ela vai acabar o antibiótico e a infecção aparece de novo, né? É engraçado, e assim, e você vê o pessoal reclamando mesmo. E aí, então, então tudo bem, eu posso falar que o remédio alopático não funciona, né? Assim, é um tipo de coisa assim, qualquer pessoa que fica no balcão de uma farmácia recebe essas críticas. Mas olha, fulano lá me deu um remédio e olha, eu tomei e pareceu água. Mas assim, todo dia tem isso. Todo dia tem isso. Então quer dizer que o remédio alopático não funciona? Não, não é assim, depende, cada pessoa é uma pessoa, né? Por isso que a homeopatia tem funcionado muito melhor, tem dado muitos mais resultados. Então, realmente é algo engraçado, né? Acho que a gente está falando assim, por que desses ataques, né? Da onde que vem isso, né? Tal. Mas realmente, assim, para deixar como dica para o pessoal, para a senhora também, o que eu e desde quando assim eu comecei a página, eu alertei as pessoas, falei, gente, o problema não é só o dinheiro, tá? As pessoas se movem sim pelo dinheiro, né? Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, a gente sabe que paga, isso, né, tá até declarado, então não tem problema, né? Mas assim, muitas vezes eu vejo que os homeopatas não conseguem enxergar o todo e só enxergam a consequência. Por quê? A indústria farmacêutica pagar, né, trabalhos, pagar pesquisadores para fazer, né, ter um viés, né, isso daí é uma consequência. A gente precisa entender isso, sabe? Ah, todas essas coisas que acontecem na ciência hoje em dia, as fraudes, né, que até os próprios editores de grandes revistas, famosas revistas internacionais, dizem, né, olha, metade dos artigos que a gente recebe são fraudes, né? Então, assim, isso tudo são consequências de algo muito maior, de algo muito mais profundo, de algo muito mais complicado, né? E o homeopata, eu acho, na minha sincera opinião, precisa aprender mais esse abismo, da onde que está vindo isso. Como a gente mesmo está falando, caramba, tá tudo aqui.
qual que é a dificuldade de vocês conversarem de maneira honesta com a gente? Qual que é a dificuldade de vocês virem e realmente, assim, com honestidade, com simplicidade, com racionalismo mesmo, científico, né? Sem brigar, sem nada. E aí que a gente vê, isso não é do nada, né? Tem alguma coisa por trás. E aí eu quero indicar muito a live de quarta-feira, né? Que era uma live que eu falei pro pessoal, olha, gente, o tema mais importante da semana é o da live de quarta-feira, que, consequentemente, não é relacionado diretamente com homeopatia, mas é relacionado com ciência. Por quê? Porque a gente precisa entender o paradigma científico que a ciência moderna entrou, que invadiu a ciência moderna. Se a gente não entender como a ciência moderna ela reage, como ela é desenvolvida na cabeça desse pessoal, por exemplo, né, do IQC, a gente não vai entender as motivações dele, né? Então, mas é só o dinheiro? Não é só o dinheiro, entende? Tem muita coisa por trás. Então, o dinheiro, os pagamentos, as fraudes, isso tudo são consequências de um paradigma da ciência que começou antes de Hahnemann, né? Porque se a gente voltar lá no órgão e nos discípulos de Hahnemann, a gente vai ver que os mesmos ataques aconteciam da mesma forma na academia, né? Hahnemann indo na faculdade, ele sofria os mesmos ataques. Então, assim... Teve que mudar de cidades, né? Foi parar né, na... Quantas vezes, né, foi perseguido. Então, assim, mas peraí, ele era só um cientista, ou seja, tem alguma coisa errada com a ciência moderna. Né? Tem algum erro aí, tem alguma coisa que está complicando. Por quê? Peraí, o Hahnemann era só um cientista. Né? Então, assim, a live de quarta-feira, eu quero deixar para todo mundo... isso, está gravada, viu, o Heitor? Está gravada assim. Ela foi feita com o David, que é um matemático, ele tem doutorado em matemática, e ele estuda a questão da filosofia da ciência. Assistam a live, vocês vão conseguir entender o porquê que a ciência hoje tomou esse caminho e por que exatamente a homeopatia é uma das mais atacadas pela ciência moderna. E por que a homeopatia está sempre sendo colocada de lado. Não só ela, mas outros tipos de ciências também. Mas a homeopatia, ao meu ver, está muito nisso. E aí a explicação dele calhou, falou assim, nossa, eu escutando a explicação, né? Eu falei, nossa, está explicado, né? As diferenças que a homeopatia tem e que bate de frente com todo o mecanicismo, com todo o imanentismo moderno também, assim, várias filosofias, várias ideologias que a gente precisa entender para saber o porquê disso, né? Então, é uma indicação, o David, ele é realmente, assim, genial, ele deu uma live maravilhosa, eu peço que, assim, se todo mundo conseguir, a live vai ficar gravada aí para sempre na página, compartilhem ao máximo, porque, na minha opinião, é um assunto, assim, mais que urgente mesmo, tá? Então, estamos chegando mais ou menos ao fim da live, felizmente. Eu quero agradecer novamente, tá? Porque foi muito bom, né? A gente vê de perto, assim, como é. Eu sou tímida, viu? Quando você me chamou pra lá, para falar que não tem, né? Eu sou muito tímida, muito mesmo, assim. Então, hoje a manhã inteira, assim, ai meu Deus do céu, e agora? Será que, né? Vou fazer... Você me convidou, né? A gente já estava conversando em dezembro, aí depois eu fui ver o hall dos seus convidados, aí eu vi a Leonina. Depois, eu sou depois dela. Olha. Exato. Mulher pesquisadora de ponta, homeopata, né? Faz um monte de publicação. Sim. Meu Deus, o que falar depois da Leoni, né? Vamos relaxar, é sexta-feira. Tranquilo, Panelaço aqui na minha rua, não sei o que tá acontecendo. Nossa. Ai, meu Deus do céu, né?
deu tudo errado, assim, né? Porque meu computador, eu tentei ligar ali, fui pra lá. Ah, não. Mas tá ótimo. Isso. Aí eu tô tentando ler os comentários enquanto eu converso com você, eu não tô conseguindo ler. Eu acho que teve algumas perguntas ali. Será que dá tempo Uhum. de responder? Então, eu acho que não, porque a live depois de 1 hora ela fecha. Mas aí depois, fica tranquila que a gente vai Bom, fazer muitas tá? outras juntas. É assim, a gente tem que divulgar, não tem, tá? Sim, Associação Paulista de Homeopatia, a gente quer que os homeopatas se associem, principalmente de São Paulo, né? Porque é a Associação Paulista, né? E sim. aí a gente quer divulgar a homeopatia, tem a nossa revista, a gente está sempre apto para fazer curso, e o que você precisar, o que você quiser de informação, a gente está aqui para divulgar a Ah, homeopatia e para desenvolvendo esse trabalho que nem você faz. A gente uhum, também quer, difundir a homeopatia e passar para todo mundo. exato. Ah, que bom. Fico muito feliz. E espero que a gente possa fazer outras lives no futuro, tá? Vou tentar. É só Aí, tomar só tomar um arsênico antes, assim, ficar tranquilo e tal. Mas, não, foi ótimo, vixe. O pessoal adorou também. É muito bom, tá? Muito obrigado novamente. Uma boa noite aí, tá? obrigada. E fiquem com Deus. Pessoal, muito obrigado também. Uma boa noite a todos. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Tchau. professora.